Olá pessoal, Vladimir Avelino, do Avelino Costa Advogados Associados, trazendo mais um tema interessante e importante nos dias de hoje, o inventário extrajudicial. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva no canal e se gostou do vídeo, dê um like para dar uma moral aqui para o canal e compartilhe, tá bom? Então vamos lá. Você sabia que é possível fazer o inventário extrajudicial sem toda aquela morosidade, todo aquele processo judicial? Pois é possível. A partir de 2007, uma lei número 11.441, que inovou o ordenamento jurídico ao trazer a possibilidade de os sucessores ou alguns interessados fazer o inventário diretamente em cartório, de maneira célere, com menos burocracia, por meio de escritura pública. No entanto, há alguns requisitos para serem preenchidos para que seja possível fazer o inventário extrajudicial. Quais são esses requisitos? Primeiro, todos os sucessores devem ser maiores e capazes, ou seja, não deve existir menores e nem pessoas incapazes, porque se existir um desses, aí vai ter que ser judicial, tá? Aí tem que entrar o Ministério Público, que é o representante, o defensor dos menores e incapazes, enfim, toda essa situação. Segundo, não deve haver divergência sobre a sucessão. Todos os sucessores devem estar de acordo com tudo que for apresentado ali no cartório, tanto em relação aos bens, às dívidas e como vai ser feita essa partilha entre os sucessores. Então não deve haver divergência, senão vai ter que ser judicial. Terceiro, o falecido não pode ter deixado testamento. Esse é outro requisito. E quarto, a escritura deve ser obrigatoriamente acompanhada de advogado. Então, o advogado deve estar presente nessa cerimônia, nesse ato de escritura pública de inventário. E qual o procedimento a ser feito? Primeiro, está falando de advogado, primeiramente constituir um advogado especialista no assunto. Todos os sucessores se reúnem, geralmente já estão de acordo com todas os termos, né, do inventário e constituem um advogado só, especialista, e já vão lá conversar, o advogado já vai pedir toda a documentação para dar início ao processo de inventário extrajudicial. O segundo ponto, escolha do cartório, que não segue a mesma regra da competência em relação a lugar, qualquer que seja a regra, não existe. Os sucessores que escolhem o cartório de notas que eles vão querer fazer a escritura de inventário. Terceiro, reunião dos bens do inventariado. O que é isso aí? Eles vão fazer um levantamento de todos os bens do inventariado, do finado, do decujus, e as dívidas também. Se tem um imóvel residencial, imóvel rural, se tem veículo, que tipo de veículo é, e tudo isso aí tem que estar acompanhado com os documentos, que mais tarde, mais na frente, nós vamos falar quais são os documentos, né? E por último, acordo na partilha dos bens. Como já falamos antes, todos têm que estar de acordo na partilha dos bens. E quais são os documentos necessários? Bom, primeiramente dos herdeiros. O que basicamente são os mesmos documentos para ser usado, necessários para o inventário judicial. Que são os documentos pessoais, documento de identidade com foto e CPF, certidão de nascimento para aqueles que são solteiros, para os casados, certidão de casamento atualizada, né? Se for separado judicialmente e divorciado, também tem que ter essa certidão atualizada.
os documentos também pessoais dos cônjuges, a escritura pública de união estável para aqueles que não são casados, e do falecido, o que é que precisa? Do inventariado, certidão de óbito do cartório competente, né? Certidão de casamento se ele foi casado, escritura pública de união estável se for o caso, certidão de nascimento ou atualizada se era solteiro, né? Certidões negativas de débito da União, do Estado e municípios, em nome do falecido, certidão de informação sobre a existência ou não de testamento, que é tirado também no cartório, né, de notas, e comprovante do último domicílio, que é um comprovante pode ser um comprovante de uma conta de energia, de água, qualquer que seja um comprovante de residência. E dos bens imóveis, o que é que precisa? A matrícula atualizada lá no cartório de imóveis, né, atualizada no cartório de registro de imóveis, comprovando a propriedade, certidão negativa de ônus reais dos imóveis, guia de pagamento do IPTU para saber o valor, comprovar o valor venal do imóvel, porque em cima disso aí vai ter o imposto, né, de transmissão, certidão negativa de débitos municipais do imóvel, certidão de cadastro rural, se for o caso, e para esses bens que se encaixam nessa categoria, né, de imóveis rurais. Se tiver semoventes também, a ficha do IDARON, em nome do recursos, né, do inventariado, e assim todo tipo de todos os bens. No caso, se tiver conta corrente ou poupança, tiver notícia de que ele movimentava e tinha saldo na conta, tem que apresentar o saldo da conta da poupança e da conta corrente também. Se tiver aplicações, tudo isso tem que ser relacionado. Dos bens móveis, se ele tinha veículo, apresentar o comprovante, né, certificado de registro do veículo e aquele recibo, né, de documento de transferência. Se ele era sócio de alguma empresa, ele também é necessário o contrato social atualizado para que possa fazer o inventário. Existe mais alguns outros documentos que somente na análise feita pelo profissional especializado, dependendo de cada caso, vai poder levantar isso aí e solicitar dos herdeiros, tá bom? Então era esse papo bem tranquilo, bem rápido, esse tema bem importante que infelizmente está aí na nossa sociedade e que a gente precisa enfrentar. É ruim, né, quando se tem que enfrentar o inventário, porque geralmente é a perda de um ente querido, mas é algo que se tem que discutir, tá bom? Espero que tenham gostado, dê um like se gostou e compartilhe. Um abraço, até mais.